Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, sobre a vida de todos nós. Por sua bondade, Ele nos oferece uma nova oportunidade para nos encontrarmos outra vez. Oportunidade renovada para refletirmos juntos sobre a sua santa palavra. Nesta oportunidade falaremos sobre o assunto que estaremos compartilhando com os nossos irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 27 de setembro de 2025. Estamos trabalhando, refletindo, pensando em Deus como Deus de alianças. E hoje nós chegamos na última aliança que Deus fez com o seu povo, a aliança de Cristo. Como esse assunto ele é bastante amplo e está repleto de significados para a vida de todos nós, nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Nesta oportunidade agora estaremos abordando a primeira parte. E nesta primeira parte estaremos pensando sobre os fundamentos da aliança que nos foi oferecida por Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o nosso texto base, Apocalipse capítulo 13. E deste capítulo nós iremos tomar o verso 8. E deste verso 8 nós vamos trazer para a compreensão do que estaremos conversando apenas a afirmação da segunda parte, a parte final deste verso. Está escrito assim em Apocalipse 13, verso 8: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Guarde bem esta informação. Para o assunto que nós vamos abordar, esta parte final do verso, que vai tratar, que vai mencionar o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma referência explícita à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado nas Escrituras em muitos momentos como Cordeiro de Deus. Mas esta informação da visão registrada, foi vista e registrada pelo apóstolo João, ele faz ali uma referência muito importante. Porque para nós, Jesus viveu e morreu cerca de 2000 anos atrás. Mas segundo a revelação que foi passada ao apóstolo João, esse Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, ele foi morto muito antes do que simplesmente 2000 anos atrás. Guarde essa informação. Ao longo da nossa reflexão, nós teremos maior facilidade para compreendermos
o alcance dessa afirmação e o que isto significa. Pois bem, pensando então nos fundamentos da aliança que Deus fez conosco através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos dizer na introdução do roteiro proposto que já refletimos, apenas lembrando, sobre as principais alianças feitas por Deus com a humanidade, cujas alianças estão registradas na Bíblia. Hoje, vamos pensar sobre a aliança que foi oferecida por Deus e efetivada através de Jesus Cristo. Veja que vale a pena prestar atenção, tanto nas afirmações, nos esclarecimentos que vamos trocar nas nossas rodas de estudo bíblico, quanto dos textos bíblicos que nós vamos nos valer deles. É importante que a gente não perca o sentido de nenhuma palavra, porque se nós queremos entender a aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo, é preciso que nós tenhamos em mente o propósito de Deus quando Ele firmou todas as alianças anteriores. E só para lembrar, nós citamos em momento anterior que as alianças não devem ser confundidas com o plano da salvação. Embora estreita ligação de todas elas com o plano da salvação, mas são coisas distintas. As alianças são marcos temporais, enquanto o plano da salvação é eterno, puro, completo, santo e perfeito. Mas retomando aqui nossa abordagem, vamos dizer que, dadas as peculiaridades, alcance e importância desta aliança feita conosco por Deus através de Jesus Cristo, nós iremos separar sua abordagem em duas partes. Como já dissemos, são elas: vamos abordar os fundamentos desta aliança nesta oportunidade e depois o seu alcance. E veremos hoje que a aliança de Deus firmada conosco através de Jesus Cristo não deve ser entendida como mais uma aliança. Pelo contrário, devemos ter em mente que todas as alianças anteriores tinham como objetivo nos mostrar que o plano da salvação estava disponível e que a aliança de Cristo o tornou efetivo. Aquilo que Deus planejou e que nós conhecemos como plano de salvação, a aliança apresentada por Deus através de Jesus Cristo tornou efetivo e transformou o plano numa efetiva manifestação do propósito de Deus. A aliança de Cristo mostra a eficácia do plano de redenção apresentado por Deus. Assim sendo, devemos entender que, de certa forma, todas as alianças anteriores apontavam para esta aliança, esta que foi apresentada através de Jesus, porque ela seria, e como efetivamente foi, selada e confirmada em Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o autor diz assim, falando de Jesus Cristo, ele vai dizer: por isso, ele, Jesus Cristo, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Vamos repetir a leitura e prestar bem atenção para a gente entender de forma definitiva os aspectos que envolvem, a seriedade que envolve cada uma das alianças que Deus apresentou para o seu povo. Jesus, disse o autor aqui no verso 15 do capítulo 9, é mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, ou seja, todas aquelas alianças firmadas entre Deus e os homens, aquilo que eles fizeram como sendo o sinal do aceite da aliança proposta por Deus, todas aquelas atividades que eles realizaram, eles tinham para se apresentar diante de Deus a cobertura do sangue dos animais que estava ali como testemunha de que eles, os filhos de Deus, estariam dispostos a aceitar a aliança proposta por Deus, mas todas as atividades deles, baseadas nas suas oferendas, o sangue de animais, eles não tinham seus pecados perdoados. É isso que está dizendo o verso 15. Eles estavam, sim, debaixo da aliança. Eles estavam, sim, debaixo do propósito de Deus. Mas o sangue que eles ofereciam no altar era um sangue de animais. Agora, em Cristo Jesus, o sangue apresentado é o sangue do próprio Cristo, e ele é suficiente para fazer efetivo o plano de salvação, de redenção, apresentado por Deus em resgate de toda a humanidade. Mas vamos seguindo aqui na reflexão 1 e vamos pensar num aspecto que eu quero pedir que você preste bastante atenção. Nós até comentamos isso em algum momento, mas vale a pena a gente pensar aqui junto outra vez. E eu me refiro ao adjetivo novo, que está registrado em boa parte das Bíblias, em Mateus, no capítulo 26 e o verso 28. Jesus, quando levanta o cálice na mesa, na maioria das Bíblias, ou em boa parte delas, está escrito: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Mas a palavra novo, aqui, esse adjetivo, como dissemos, se você for observar, nem todas as versões trazem o adjetivo novo. Irmãos, isso é muito importante a gente prestar atenção. Até porque a palavra novo, falada por Jesus ali, ela sugeriu o nome que é dado à parte das Escrituras chamada Novo Testamento, que todos nós conhecemos. Conhecemos a Bíblia dividida por essas duas partes, o Velho e o Novo Testamento. E essa expressão, aliás, Novo Testamento, surgiu exatamente dessa palavra falada por Jesus. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Mas é preciso que a gente entenda, primeiro, o que é novo. E na reflexão 1, a gente traz isso à tona para a gente pensar. E a gente vai, então, ler essa reflexão 1, e eu peço que você atente bem. Escrevemos ali, reflexão 1 do nosso roteiro, o adjetivo novo utilizado por Jesus no momento em que instituiu a Santa Ceia, está lá em Mateus 26, 28, nos ajuda a entender a relação entre as alianças anteriores e a que ele estava ali estabelecendo. Isso porque todas as alianças anteriores tinham uma forma de aceite, tinham um fundamento, e a forma de aceite e o fundamento era o sangue de animais. A aliança efetivada por Jesus, por outro lado, tinha como fundamento o seu próprio sangue. Daí a ideia de novo. Por outro lado, esse mesmo adjetivo novo não deve ser entendido como outro caminho.
a nos direcionar ao plano da salvação. Então, o novo apenas considera o que acontecia antes, o que acontecia com o povo até aquele momento, em que se oferecia para garantia de cobertura dos pecados das pessoas, e se oferecia sangue de animais. Agora é novo. Por isso foram várias as alianças. Agora é novo, porque o sangue que se oferece agora é o meu próprio, dizia Jesus. E, portanto, foi a última aliança feita com Deus, com o seu povo, por Deus com o seu povo. Então é novo no sentido de que o sangue que eu estou apresentando é efetivamente o sangue da aliança. O sangue dos animais não era sangue da aliança. Eles apenas tinham uma simbologia. Veja o que nós lemos lá em Apocalipse 13, verso 8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Veja só como algumas versões, inclusive, traduz Mateus 26 e 28 sem utilizar a palavra novo. A tradução na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, diz assim: porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. É uma tradução interessante. Veja que ela traz a ideia. Jesus, quando mostra o cálice, levanta o cálice e mostra ali para os seus discípulos, ele está dizendo: esta demonstração, este cálice representa o sangue da aliança. Em outras palavras, o sangue dos animais não era sangue da aliança. Eles apenas estavam ali como simbologia, simbolizando o sangue da aliança. Mas o meu sangue é o sangue da aliança, e não o sangue dos animais. Você vai ler não somente na nova tradução na linguagem de hoje, mas em outras traduções também você vai ver que a palavra novo ela não vai aparecer. Portanto, é bom a gente prestar atenção. Depois, além de Jesus utilizar essa palavra, a Bíblia vai dizer em vários momentos posteriores sobre nova aliança, Novo Testamento, mas o fato é que essa expressão ela vem por causa daquilo que Jesus falou, da aliança, que algumas traduções traz novo, mas não é novo no sentido de outro caminho, mostrar outro fundamento, mostrar outra direção para o plano da salvação. Todas as alianças que Deus havia feito com a humanidade, repito, foram alianças que estava firmada em sangue de animais, impossível de tirar o pecado dos homens. Agora Jesus diz: esse sim, o meu sangue, é o verdadeiro sangue da aliança, porque ele é capaz de tirar os pecados de todos vocês. Na sequência 1, vamos ainda dizer que, comentando sobre o adjetivo nova, encontrado em Mateus 26, 28, está aqui no feminino porque este cálice representa a nova aliança no meu sangue. Não é? Por isso o adjetivo aqui está no feminino, nova. Lá que está registrado em Mateus 26 e 28, como já dissemos, mas Champlin, em sua obra O Novo Testamento Comentado, versículo por versículo, afirma: a palavra nova é omitida, isto é, não consta, em todas as traduções usadas para efeitos de comparação. Ok, o que ele está a dizer? Que a palavra nova tem pouca importância, porque a palavra nova apenas está dizendo sobre a natureza do sangue apresentado, e nada além disso. O fato é que o sangue de Jesus é o sangue do perdão, é o sangue da propiciação, é o sangue da cobertura, é o sangue da restauração.
E o próprio Champlin, depois, ao citar vários documentos, no mesmo comentário, ele vai dizer: isso significa uma evidência esmagadora em favor da omissão. Depois ele cita vários documentos para citar que a omissão da palavra novo. Mas se você lê Mateus 26, 28 na NVI, por exemplo, ela traz assim a seguinte redação das palavras de Jesus, dizendo: isto é o meu sangue da aliança. Entende? Não traz a palavra novo, porque, repito, o sangue de Jesus era o sangue da aliança, porque o plano da salvação estava disponível para os homens, mas o plano da salvação só vai ser materializado, só vai ser efetivado, só vai surtir eficácia para o homem confesso que estiver debaixo do sangue de Jesus Cristo. E veja só, conforme lemos lá em Hebreus, capítulo 13, o sangue de Jesus não somente perdoa e limpa os pecados das pessoas a partir da sua morte, mas o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele tanto perdoa os pecados dos homens a partir daquele momento da sua morte, como ele também ele e somente ele, o sangue de Jesus, é que vai limpar todos os pecados dos homens que confessaram os seus pecados e estavam debaixo da cobertura de sangue de animais até então sacrificados para simbolizar a morte de Jesus Cristo, que aconteceria mais tarde para perdão dos pecados humanos. Então, citando como a questão da palavra, do adjetivo nova ainda, após o comentário que citamos feito por Champlin, vamos dizer que esta nossa ponderação aqui visa tão somente nos esclarecer a todos que a aliança feita por Jesus Cristo é nova sim, apenas no sentido de que nunca havia sido efetivada antes. Diferente das outras alianças, cada aliança ela repetia a fórmula de aceite desta aliança, que era através da morte dos animais. Mas quando Jesus, se a gente considerar a aliança de Cristo como sendo nova, ela é nova apenas nessa forma de aceite. Já não é mais uma aliança que precisa ser renovada, porque o sangue de Jesus é perfeitamente suficiente para nos tirar os pecados. E a gente vai citar: a palavra nova jamais deve ser entendida no sentido de nos revelar um novo ou modificado plano da salvação. Absolutamente. O plano da salvação é o mesmo. E o sangue garantidor da aliança feita entre Deus e os homens é o sangue derramado por Jesus efetivamente na cruz. Daí a importância da omissão da palavra novo, porque é pouco importante, é pouco relevante nesse caso, porque ele traz apenas um esclarecimento. Ele não efetiva um novo modelo, ele não apresenta uma nova fórmula, não apresenta uma nova alternativa que os homens receberam para obterem perdão dos seus pecados. Apenas está esclarecendo que esta aliança agora é firmada de uma forma definitiva. Não há outra aliança depois dela. E aí a gente cita que a própria NVI, que é uma versão hoje bastante utilizada nas igrejas, ela traz Mateus 26 e 28 sem a palavra nova, apenas as palavras de Jesus dizendo: este é o meu sangue da aliança. E você talvez pode ficar pensando: mas por que o pastor está insistindo? Irmãos, é porque a palavra nova tem causado o desvio de entendimento por parte de a maioria dos cristãos, na imaginação de que a partir da morte de Jesus o acesso à salvação mudou, a cobertura das pessoas para perdão dos seus pecados mudou, e que agora em Cristo tudo o que aconteceu antes dele
era uma coisa que se tornou obsoleta, sem valor. E na verdade, a Bíblia não apresenta isso. É novo não no sentido de uma nova alternativa de perdão e salvação, mas é novo no sentido de que agora o sangue que eu vou derramar, ele é definitivo e não haverá necessidade de novas alianças posteriores, porque este é o meu sangue, é o sangue da aliança. E essa aliança foi apresentada através do propósito de Deus, libertar, restaurar, dar uma segunda chance para a humanidade, através da morte do seu próprio Filho, que a gente leu lá em Apocalipse 13. O Cordeiro chamado Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Muito bem, na reflexão 2, vamos pensar que com essas considerações que fizemos, a gente propõe que você pense: quais são os efetivos fundamentos da aliança feita por Deus conosco através de Jesus Cristo? Quais são os efetivos fundamentos? Como respostas, podemos citar o plano da salvação. O plano da salvação já previa que o alcance efetivo da humanidade, a restauração que seria dada à humanidade nesse plano elaborado por Deus para nos resgatar, esse plano só foi efetivado, foi confirmado a sua efetiva eficácia, o seu efetivo alcance através do sangue de Jesus e não do sangue de animais. E também podemos citar que o cumprimento das promessas de perdão e restauração da criatura, o plano da aliança, aliás, feita por Jesus, ela traz este propósito, que é cumprir a promessa de perdão e de restauração de toda a criatura. Por isso nós mencionamos aqui e sugerimos que a gente compare o que está escrito em Levítico, no capítulo 17, o verso 11, e com Coríntios, segundo capítulo 5, verso 19. Em Levítico 17 e 11 vai dizer assim, sobre o sangue: porque a alma da carne está no seu sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar. Então, aqui é a questão de não comer sangue. E Deus está justificando, porque a alma, a vida de toda pessoa está no seu sangue. A alma é vida, está no seu sangue. Por isso, não consuma o sangue. E eu o tenho dado sobre o altar. É o sangue pela remissão, é o sangue que contém a vida, que é dado pelo resgate da vida. E ele continua: para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E não o sangue de animais, naturalmente, que era apenas simbólico, mas o sangue de Jesus. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando de Jesus, segunda carta, capítulo 5, verso 19, vai dizer: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Veja só, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo desde Adão. Não houve várias propostas reconciliatórias. Não houve vários momentos em que Deus se manifestou para, com aquelas alianças, reconciliar consigo os homens. Em Cristo Jesus, e tão somente em Cristo Jesus, e pela sua morte, pelo seu sangue, Deus colocou em aberto a reconciliação efetivamente, definitivamente, nossa com Ele, através do sangue de Jesus. Por isso, sem sentido, aquele sentido geral que se diz Novo Testamento como sendo uma outra coisa, na verdade, é novo no sentido de que é diferente daquilo que até então se fazia. Mas o próprio evangelista Mateus e outras versões trazem o texto da palavra de Jesus sem usar o adjetivo novo, porque é irrelevante o novo. Entende?
Aqueles que trazem novo é apenas no sentido de que antes era o sangue dos animais, que apenas garantia que você não fosse morto ali pelos seus pecados. Mas é novo no sentido agora do o meu sangue, sim. O meu sangue reconcilia o mundo inteiro com Deus, tanto dos futuros seres que hão de viver sobre a terra, tanto quanto aqueles que já viveram desde Adão e até agora. O fundamento da aliança de Jesus é o plano da salvação, é o cumprimento das promessas de perdão e restauração feitas por Deus em relação a todas as criaturas. E ainda na sequência 2, vamos dizer que, ainda sobre as expressões antiga e nova aliança, importa destacar que antiga e nova destacam apenas as formas, como a Bíblia ensina, o modo pelo qual as pessoas tiveram e agora têm conhecimento e acesso ao mesmo plano da salvação. Antiga aliança conhecia a proteção e a cobertura do plano da salvação pela morte dos animais. A nova aliança, conhecemos o alcance e a possibilidade da cobertura do plano da salvação em nosso favor por intermédio do sangue de Jesus. Mas o plano da salvação é único e a aliança de Cristo sela isso. Gênesis 3,15, aquele texto que já repetimos algumas vezes, quando Deus, falando com a serpente, vai dizer: da semente da mulher vai surgir um que esmagará a tua cabeça. Ou seja, vai fazer com que todo o estrago do pecado, toda a transgressão que afastou os homens da minha presença, da semente da mulher vai nascer um que vai restaurar essa possibilidade dos homens viverem como eles foram criados, para viver uma vida santa e sem pecado, num relacionamento aberto comigo. E na reflexão 3, para a gente concluir, vamos refletir sobre uma proposta de pensamento. A aliança de Cristo foi confirmada pelo seu sangue. Ok. Na prática, somos levados a entender que Jesus morreu ali, há 2000 anos. Entretanto, a Bíblia nos informa que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Isso indica uma aparente contradição. E a aparente contradição é que, nesse caso, a nova aliança é mais antiga do que a velha aliança. Entenderam? Ora, se Jesus tem que levar em consideração que a palavra que Jesus apresenta, esse cálice é o sangue, é a nova aliança feita no meu sangue, se isso é realmente novo no sentido de outra coisa, então fica uma contradição com a palavra que vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, no sentido prático, a velha aliança, como insiste em chamar como coisa obsoleta, etc., a velha aliança, na verdade, é mais nova do que a nova aliança. Dizendo de outra forma, a nova aliança é mais antiga do que a velha aliança. Entenderam? Cristo foi morto desde a fundação do mundo. E as outras alianças que Deus faz ali antes da aliança que Jesus veio efetivar, foram alianças que foram estabelecidas depois da fundação do mundo. De maneira que o sentido de novo, quando vai Jesus dizer, é o novo testamento no meu sangue, esse é o sangue da nova aliança, coisa assim, é preciso a gente prestar atenção para não incorrer em erro, em equívoco, e dar a aliança feita por Jesus Cristo um sentido que ela não tem, um valor que ela não apresenta, um fundamento que não se sustenta pela palavra de Deus. A aliança de Cristo tem como fundamento o sangue do descendente da mulher, citada em Gênesis capítulo 3 e verso 15. O sangue de Jesus nos cubra e nos garanta o perdão de todos os nossos pecados. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113,
Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!